Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos ensina que o medo, ele arma suas próprias ciladas. Assim como Jesus nos ensina, não temeis os meros mortais que nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei sempre, em primeiro lugar, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que tem poder e autoridade para lançar tanto a alma como o corpo aonde o fogo não se apaga. A este temeis. Ele nos ensina a, em primeiro lugar, sempre temei, o temor, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento se consiste, o fim teme e desvie do mal, consiste em desviar do mal constantemente. É certo que nem todos são de fé, e aqueles que não são de fé, muitos estão inclinados à maledicência, a derramar o sangue do seu próximo, mas o Senhor é aquele que nos ensina sempre a depositar a confiança nele, e aqueles que têm o dom excelente jamais se prostra diante daqueles que seguem a maledicência, não se deis vencido pelo mal, assim como eles são aqueles que prostram a Baal. A palavra diz que há ainda aqueles que não se prostram a Baal e nem beijam as suas imagens, aqueles que perseveram antes, depositando a confiança no Senhor que fez os céus, a terra e o mar. Aqueles que perseveram segundo as coisas terrenas é como uma cilada mortal, estão sempre enraizados naquilo que é terreno ao invés de estar naquilo que é celestial. É como o pássaro que cai na sua armadilha, na arapuca. É como um pássaro que cai na forca. Quando se chega aquilo que andaram segundo a sua própria maledicência, e chega o tempo oportuno de se arrancar aquilo que estiveram ali segundo as muitas obras, as muitas iniquidades, é como uma armadilha mortal, é como um pássaro apanhado numa arapuca, pronto a ser degolado e acabar numa panela, como um pedaço de carne, assim como a palavra nos ensina aqueles que andam com solicitude, segundo o padrão deste mundo, mas aqueles que seguem sempre depositando a confiança no Senhor. Tanto em segurança já não se vive segundo o padrão deste mundo, mas aquele que não tosqueneja é aquele que dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, perseveramos, segundo aquele que nos ensina que perseverai e nenhum de vós se perderá. Bem-aventurados sois se os perseguem, se levantam os falsos depoentes, que não ficarão impunes, porque o Senhor conhece a intenção tanto daqueles que seguem segundo a sua obediência, como aqueles que seguem na desobediência. A palavra diz: ai daqueles que usam a luz, mas estão em trevas. Estão em grandes trevas aqueles que usam a luz, mas estão em trevas. O Senhor os revela, porque não há quem fique oculto quando a sua luz vem. A luz segundo o nosso sol da justiça,
quando esta luz terrena da maior lumiar que governa o dia com a menor se encontram, eles se envergonham daquele que é o resplendor, o sol da justiça, do qual nós depositamos a confiança. E não fica nenhum desapercebido. Todos os que estão na imundícia, em densas trevas, e ainda que queiram se disfarçar de anjo de luz, do qual a palavra diz que não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, assim como os conservos que o seguem, é fácil de os conhecer porque eles, ao invés de anunciar a verdade para que haja libertação, anunciam sempre as suas mentiras, colocando outro fundamento, e estão sempre na verdade, querer dizer que sabem do seu pai da mentira. Fala mais do diabo do que o próprio Deus Altíssimo do Alto, porque mesmo assim não conhece, e tampouco conhece as densas trevas, porque na verdade são enganados e seduzidos segundo as suas muitas mentiras, aonde são como que os exorcistas que da qual ali Paulo relata de alguns que andavam expulsando demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus, e quando na verdade tiveram um encontro com aqueles que são das trevas, que o Pai, o nosso Deus Altíssimo, forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo, disse, quem é tu? Conheço Paulo, conheço Jesus, mas e vós? Acabam levando uma surra por mexerem naquilo que não conhece, e o Senhor é aquele que a palavra diz que são como joio, que o próprio Satanás é aquele que procura cirandar todos os dias, assim como a palavra ele diz que a Pedro procura semear como trigo, mas aqueles que são joio, o Senhor permite com que recebam o seu próprio galardão, aonde por terem feito um juramento e entregado a sua alma à mentira, acabam caindo na sua própria cilada, uma atitude da qual se tomou, que se torna uma forca para a sua própria vida. Os dias são interrompidos e ainda não se alcança a vida vindoura por perseverarem segundo as suas muitas mentiras, assim nos diz o Senhor.